Vamos iniciar agora a nossa apresentação do INSIC 2022. Nós podemos apresentar aqui os acessos à educação e suas legislações na tríplice fronteira amazônica do século XXI, dificuldades e conquistas, entre Tabatinga, Amazonas, Brasil e Letícia, Amazonas, Colômbia. Autores Valéry Nicolas de Brito Bacelar e Andrés Giovanni Cortés Bernal. Uma rápida introdução, nós mostramos aqui a tríplice fronteira amazônica entre Brasil, Colômbia e Peru, sendo que a Constituição Federal do Brasil é de 1988 e a Constituição Política da República de Colômbia é de 1991 e possui bastantes similaridades entre garantias e direitos constitucionais ao cidadão estrangeiro, principalmente quando se trata de educação. Aqui nós mostramos também algumas fotos da nossa tríplice fronteira e um pouco aqui do apanhado histórico de como surgiu essa tríplice fronteira. Agora, apresentamos 3 escolas do lado brasileiro, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFAM, do Estado do Amazonas, a Universidade Estadual do Amazonas e o CETAM, Centro Tecnológico do Amazonas, mantido pelo Estado do Amazonas. O município de Tabatinga tem 61 mil habitantes, de acordo com o IBGE de 2021, e a fronteira ela é aberta, uma fronteira terrestre bastante acessível. Já aqui nós mostramos aqui o departamento do Amazonas, é como se fosse o estado do Amazonas colombiano. Lá se chama departamento do Amazonas, que possui em média 80 mil habitantes, de acordo com informações de 2022. E lá não é cidade, é capital. A capital se chama Letícia, é diferente. A capital do Amazonas brasileiro é Manaus. Então, a cidade de Tabatinga está ao lado da capital Letícia. E estima-se, em média, 52 mil pessoas, de acordo com 2018. Também o fluxo migratório, o fluxo de transeuntes é bastante grande. Das universidades públicas e privadas, nos 2 locais, destacamos na Colômbia, desse lado aqui. Colégio Naval da Marinha, o Serviço Nacional de Aprendizagem, que é o SENA, fica localizado aqui, em Letícia, a UNAD, que é a Universidade Nacional Aberta e à Distância, e a Universidade Nacional da Colômbia, dentre outras públicas e privadas. Da justificativa, nós queremos colocar a relação entre o Índice de Desenvolvimento Humano e a questão da avaliação feita em 2018 do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. Então, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, está muito enraizado com a questão também da educação, já que é um direito humano. O Brasil ocupa atualmente, em 2022, a 87ª posição e Colômbia a 88ª posição no IDH. Outra justificativa, nós mostramos as inúmeras escolas e universidades que nós temos aqui nessa região fronteiriça. E, por incrível que pareça, Amazonas brasileiro e Amazonas colombiano são ditos como estados e departamentos pobres em relação aos outros estados e departamentos, Colômbia e Brasil. Nosso objetivo geral é analisar, comparar e compreender os acessos à educação e suas legislações na tríplice fronteira amazônica do século XXI, entre Tabatinga, Amazonas, Brasil e Letícia, Amazonas, Colômbia. Objetivos específicos, estudar e comparar as legislações vigentes no Brasil e Colômbia, verificar as formas de ingresso juntas a entidades educacionais públicas na tríplice fronteira amazônica e compreender essas dificuldades e conquistas em acessar a educação nas instituições públicas. A metodologia descritiva e explicativa, doutrinária e não doutrinária, elaborada quantitativa e qualitativamente, investigações científicas com base em legislações, bibliografia e doutrinas específicas, que tratam do acesso e do direito à educação, especialmente a educação pública e gratuita. Utilizamos o estudo comparado internacional com o estudo de caso na tríplice fronteira amazônica entre Brasil e Colômbia, Letícia, Colômbia, e Tabatinga, Brasil. E os temas conexos acesso à educação e ao direito à educação. Na nossa discussão, elaboramos bibliografias, procuramos colocar o direito educacional, base do direito educacional vigente,
a Constituição Federal. E outra diferença entre o Brasil e a Colômbia é que no sistema educacional colombiano existe a estratificação socioeconômica dos nacionais para o ingresso gratuito, entre aspas, em escolas e universidades públicas, sendo o pagamento proporcional. Brasil, o estrangeiro e o nacional, eles têm acesso à educação pública e ainda com direito, dependendo do caso, a auxílios estudantis. Para o estrangeiro ter acesso, ele tem que se regularizar. O colombiano Bernal, de 2022, em palestra proferida aqui na IPECAM, aqui na Tríplice Fronteira, ele encontrou que a palavra educação aparece 56 vezes na Constituição Federal do Brasil, enquanto na Carta Política da Colômbia, somente 22 vezes. E algo interessante nos chamou a atenção, no artigo 67 da Carta Política da Colômbia, diz: a educação será gratuita nas instituições do Estado, sem prejuízo da cobrança de direitos acadêmicos a quem puder sufragar ou então cobrar. Então, é gratuita, entre aspas, e, ao mesmo tempo, não é gratuita. Esse livro aqui da Unesco, bem interessante, é Direito à Educação e Direitos na Educação, de 2018. Ele fala também duas experiências, uma no Brasil, que a Constituição brasileira estabelece a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, de acordo com o artigo 206 e demais da Constituição Federal. Enquanto na Colômbia é diferente a educação pública, gratuita. Aqui nós colocamos aqui dois folders, né, de universidades aqui, de Letícia, que são universidades de âmbito nacional, que eles dão descontos para poder ingressar nas pós-graduações e nas graduações. Então, você busca uma universidade pública colombiana com descontos, de acordo com a estratificação socioeconômica. Já no Brasil é diferente. Tem o início do período de isenção, tem as inscrições gratuitas, os processos seletivos simplificados gratuitos, e se estuda no Brasil sem a contribuição, porque através dos nossos impostos deve estar sendo pago. A conclusão se diz que é importante registrar que em muitos países com IDH elevado, de acordo com o PNUD de 2018, entende-se por analogia que a educação é um direito humano, sendo que no âmbito brasileiro temos garantia de direitos constitucionais relativos à educação. Essa é a diferença entre o Brasil e Colômbia. Mesmo tendo importantes universidades no ranking da América Latina e mundial, no Brasil a educação ela é gratuita, porque já é paga através dos nossos impostos, a educação pública é gratuita, e muitos têm acesso. Já na Colômbia é diferenciado, essa é a nossa conclusão. E nós falamos aqui que a educação na Colômbia, ela diz que é gratuita, só que pode-se cobrar direitos acadêmicos. No Brasil também se pode, mas somente na pós-graduação lato sensu, no caso da especialização. Já foi uma decisão recente. E tem outras instituições públicas brasileiras que não se cobra nem na graduação e nem na pós, e também nas escolas. Por fim, tanto do lado brasileiro e colombiano, devemos ter a consciência de que nada é gratuito. Nada é gratuito, tudo é pago através dos nossos impostos. Enquanto tratando da res pública, por intermédio de nossos impostos e diversas contribuições pecuniárias. Por fim, as dificuldades e conquistas elencadas em nossa investigação geram uma reflexão sobre a necessidade em promover e exigir uma educação democrática, crítica, reflexiva, emancipatória, cidadã e com consciência política, que mudará os contextos de dominação seculares, principalmente na nossa América Latina, em que muitos ainda são formados para serem mão de obra barata e não terem acesso a uma educação pública gratuita e de qualidade. Nossas referências de sites e nosso agradecimento. Obrigado.